Caríssimos alunos do primeiro ano, retorno aqui com vocês com o nosso vídeo aula número 2 da disciplina de Sociologia. E o nosso tema de hoje vai falar sobre as diferenças. E o título é Diferentes ou desiguais? Deem uma olhadela para as pessoas que se encontram próximas a vocês agora e procurem responder a seguinte pergunta: o que vocês percebem que os fazem diferentes das outras pessoas? Se porventura vocês forem do sexo feminino e tenham observado algumas pessoas do sexo masculino, certamente notaram que uma das grandes diferenças é o sexo. Ou seja, a conformação física, orgânica, celular, particular que permite distinguir o homem e a mulher. Então vocês notaram que outras diferenças encontram-se também no modo de usar os cabelos, na forma de falar, na tonalidade da pele, no bairro onde moram. Enfim, cada um de nós tem as suas marcas que fazem nos diferenciar das outras pessoas. Surge então uma nova pergunta: ser diferente dos nossos semelhantes nos torna desiguais? Vamos parar e refletir um pouco sobre de que maneira essas marcas que nos tornam diferentes das demais pessoas podem se relacionar com o processo de construção das desigualdades. Todos nós somos seres sociais. No entanto, nas nossas relações sociais, quando essas marcas que nos tornam diferentes uns dos outros são capazes de produzirem injustiças e desigualdades socialmente construídas, nós as denominamos de marcadores sociais da diferença. Vocês podem estar então pensando: de que maneira nós construímos socialmente essa desigualdade com base em marcas de diferenças de gênero, classes sociais ou raça? Podemos perceber que na sociedade em que vivemos, em vários momentos, vamos encontrar alguma dificuldade de convivência com essas diferenças. Os vários tipos de preconceitos, por exemplo, representam essas manifestações de dificuldade de convivência com essas diferenças. Quando, por exemplo, discriminamos o nosso semelhante pelo simples fato de ele ser diferente de cada um de nós, dessa forma, infelizmente, colocamos aquela pessoa à parte por algum critério que selecionamos de maneira errônea.
comum assistirmos frequentemente nos noticiários dos meios de comunicação de massa diversos casos que implicam em violência desnecessária contra os homossexuais, violência contra as mulheres, manifestações de racismos contra negros, mendigos ou nordestinos. Pensemos, por exemplo, na cor da pele como um marcador social da diferença entre as pessoas. Temos ciência de que o racismo e o preconceito contra as pessoas de pele negra ainda insiste em conservar-se no meio da nossa sociedade. Um dos exemplos da manifestação desse preconceito racial é a desigualdade existente entre os negros e os brancos quando, de acordo com algumas pesquisas, afirmam que as pessoas de pele negra, que representa a totalidade de pessoas com pele negra e parda, possuem os menores graus de escolaridade. Logo, em consequência, suas ocupações no mercado de trabalho exibem os menores salários. Esse é o resultado de um longo processo sócio-histórico que trata da exclusão social. Na nossa sociedade moderna, ainda existem desigualdades de gêneros que fazem as mulheres obterem os menores salários, em comparação aos homens que exercem as mesmas funções no mercado de trabalho. Além do mais, as mulheres são as maiores vítimas da violência doméstica. Segundo números levantados pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 2 horas morre no Brasil uma mulher vítima de violência. O feminicídio está incluído nessa estatística. No ano de 2018, os registros de crime de ódio contra o gênero feminino aumentaram 12%. A desigualdade de gênero, ainda existente de maneira afrontosa em nossa sociedade, também representa o resultado de um longo processo sócio-histórico que sempre colocou as mulheres como o sexo frágil. Na educação de filhos, a mulher é colocada como a principal responsável pelo cuidado com a casa e com a educação dos filhos. A divisão desigual do trabalho doméstico, por exemplo, dificulta um grande número de mulheres de terem suas ocupações profissionais com salários dignos. Sem falar que essas dificuldades ainda se representam em maior escala
entre as mulheres negras. Então, caros alunos, a partir desta aula de hoje, vamos refletir um pouco mais sobre esse processo de construção de desigualdades? E lanço de volta a vocês a pergunta inicial: somos diferentes ou desiguais? O que vocês acham? Pense nisso. E vejam a nossa realidade nesse gráfico. Temos aqui a legislação. No mundo, apenas 10% dos trabalhadores domésticos têm as mesmas garantias dos demais profissionais. 10% apenas ocupam formalmente os trabalhos domésticos neste país. 30% destes profissionais não possuem qualquer garantia. E vamos para a informalidade. Só 30% dos empregados domésticos possuem carteira assinada no Brasil. Isso significa dizer que 70% ainda vivem na informalidade. Se formos verificar o salário, a remuneração média da categoria do profissional doméstico é de R$ 489 no Brasil, ou 41% da média salarial dos demais trabalhadores. 60% a menos. E se formos olhar a discriminação de gênero no Brasil, 9 em cada 10 trabalhadores domésticos são mulheres. 90%. 26% das mulheres da América Latina, 26% de mulheres, gênero do sexo feminino, encontram-se nesta profissão. E encerro aqui a nossa aula de hoje com uma linda reflexão do escritor Dr. Augusto Cury. Ele escreveu em um dos seus livros: acima de sermos negros, brancos, árabes, judeus, americanos, somos uma única espécie. Uma única espécie. Quem almeja ver dias felizes precisa aprender a amar a sua espécie. De que espécie ele está falando? A raça humana. Se você amar profundamente a espécie humana, estará contribuindo para provocar a maior revolução social da história. Esta frase, de profunda reflexão, é do escritor Augusto Cury. Pense nisso e até a próxima aula com a continuidade deste assunto na nossa disciplina de Sociologia. Estudem bastante, reflitam sobre o que falamos,
Podemos ser diferentes, lógico. A psicologia fala das diferenças individuais. Nem os gêmeos são iguais. O que não podemos é ser desiguais, porque somos uma única espécie, a raça humana. Até a próxima aula, se Deus quiser.